Boa tarde. Venho fazer este vídeo para falar sobre os elefantes brancos do Estado português. O que é que se entende por elefantes brancos? Elefantes brancos são grandes obras públicas e grandes organizações criadas pelo Estado, pelos governos, pelos políticos e sustentadas pelo Estado e que são inúteis, parasitárias e um grande encargo para todas as pessoas, para o povo que paga impostos para o Estado. Os políticos desperdiçam o dinheiro, nosso dinheiro, dinheiro que nós ganhamos, dinheiro dos impostos que pagamos, a construírem e a sustentarem, construírem obras e a sustentarem organizações inúteis e parasitas, que servem apenas para fazer negócios, para enriquecer alguém, para dar empregos, sustentar pessoas, pagar bons salários, bons rendimentos, bom nível de vida às pessoas que beneficiam com esses negócios, com essas obras e com essas que trabalham nessas organizações, têm empregos nessas organizações, que apesar de darem prejuízo e serem inúteis, ou terem utilidade muito reduzida, podiam não existir, os governos políticos decidem construir e sustentar essas organizações, essas obras, para enriquecer amigos, empresários, negócios, dinamizar a economia também, e criar empregos para os amigos e familiares, para sustentar empregos e a vida de amigos e familiares nessas organizações. Exemplos de elefantes brancos em Portugal. A TAP, transportadora Transportes Aéreos Portugueses. Novo Banco, ex-BES, falido e que o governo resolveu nacionalizar. Fundo de Resolução dos Bancos, BANIF, BPN, Finibanco. Parcerias público-privadas, em que o Estado paga uma renda a uma empresa privada para a empresa privada explorar uma estrada, uma autoestrada, um hospital, uma escola, uma escola, uma organização pública, na seguinte condição: se o negócio der lucro, os lucros são para os privados que gerem o negócio. Se o negócio der prejuízo, o Estado tem que pagar os prejuízos a essas entidades privadas. Isto é que são as parcerias público-privadas. Estas empresas têm um lucro garantido pelo Estado. Garantido, porque se der muito lucro, é para eles. Nem que sirvam mal os cidadãos, explorem os cidadãos. Mas se, por acaso, os cidadãos deixarem de procurar esses produtos e serviços e der prejuízo, o Estado paga uma renda para que eles tenham aquele lucro mínimo garantido, que é elevado, 17%. Quando o lucro normal de uma empresa é de 2%, 4% ao ano, ou até 0%, essas grandes organizações parasitárias têm lucros garantidos
10, 15% pagos pelo Estado. Os bancos falidos, os bancos são privados. Quando dão lucro, o lucro é para distribuir pelos acionistas. Quando dão prejuízo, o Estado mete lá o dinheiro dos nossos impostos para compensar os prejuízos e as perdas sofridas pelo banco e para que o banco não vá à falência. Se dá lucro, é para os privados. Se dá prejuízo, é o povo que paga com impostos para sustentar organizações ineficientes, incompetentes, mal geridas, roubadas por pessoas que gerem mal essas organizações e que são desonestas nessas organizações, prejudicam essas organizações e depois o Estado tem que as sustentar. A TAP, obras públicas, grandes obras públicas, inúteis, parasitárias, estádios de futebol por todo lado, construídos pelo governo, com apoios do governo e das câmaras municipais. Por falar em câmaras municipais, as câmaras municipais fazem obras megalómanas, inúteis, por todo lado, por todo o país. Tudo isto pago com os impostos, com o IMI e com outros impostos dos cidadãos, dos municípios. Temos um Estado, governo central, câmaras municipais, a cobrar impostos para construir elefantes brancos, para sustentar obras e organizações inúteis e parasitárias, só para dar empregos a algumas pessoas e para dar lucros garantidos a outras pessoas, a outros negócios. Isto não é, na minha opinião, ético, é imoral, é criminoso, é desonesto, é roubar o povo, é parasitar o povo. Gente inútil, gente que faz obras inúteis, gente que trabalha em organizações, mas que são inúteis, que não faziam falta para nada, que deviam desaparecer. Mas existem. Os governos apoiam-nos, protegem-nos, metem lá o nosso dinheiro, como o Novo Banco, DESVES, BPN, TAP, obras públicas por todo o país, parcerias público-privadas, que é um escândalo, empresas que deviam ser do Estado, e se fossem privadas e dessem prejuízo, os privados é que deviam sofrer o prejuízo. Mas como elas não podem fechar, que são hospitais, autoestradas, escolas e outras organizações públicas, não podem fechar, se dão prejuízo, o Estado tem que as sustentar. Como os bancos também deviam ser públicos. Os bancos não deviam ser privados. O sistema financeiro devia ser totalmente público, controlado pelo governo, para que não fosse ladrão, não roubasse os cidadãos. Os bancos deviam ser públicos para poderem ser controlados e não existirem tantos parasitas no sistema financeiro. As pessoas podiam ter dinheiro e empréstimos a taxas de juros mais baixas, podiam ter mais baixas, se os bancos fossem públicos e geridos pelo governo. A banca, o sistema financeiro, devia ser totalmente público, controlado pelo governo. As empresas e organizações públicas não deviam ser privatizadas e deviam ser governadas e dirigidas pelo governo para prestarem bons serviços de qualidade a baixo preço e a baixo custo. E não estamos a ser roubados, explorados por entidades, por grupos privados. Tais como EDP, Petrogal, autoestradas, hospitais, isso são tudo
xuxalistas, xuxadeiras, para roubar o povo, parasitar o povo e cobrar mais pelos serviços, pelos produtos portanto, roubar o povo com mais impostos, caso dê prejuízo. Portanto, os elefantes brancos são estas horrendas obras megalómanas que o Estado cria e apoia, e as grandes organizações que o Estado também protege e sustenta, mete lá o dinheiro dos impostos, para garantir negócios e empregos aos amigos. Tem alguns impactos na vida económica, cria emprego, evita o desemprego, queria dinamizar a economia, os negócios, aumentar o PIB, mas retira poder de compra aos cidadãos, rendimentos aos cidadãos, cujos cidadãos podiam usar esses rendimentos para terem melhor nível de vida, comprarem mais produtos às empresas, consumirem mais produtos às empresas, terem uma melhor casa, ter uma vida de melhor qualidade, e a construção civil também era dinamizada, ter uma vida de melhor qualidade, terem melhores condições de vida, investirem, fazerem investimentos privados, nos seus terrenos, nas suas quintas, no seu comércio, nas suas indústrias, investirem os rendimentos, em vez de estar a pagar impostos ao Estado, investiam os rendimentos, ou então compravam mais produtos às empresas, também dinamizavam as vendas das empresas, que tendo mais trabalho, iam contratar mais trabalhadores para produzir mais produtos e serviços que as pessoas precisam para o seu bem-estar do dia a dia. Mas não, preferem elefantes brancos inúteis, que não servem para nada e que alguns deviam ser extintos, deviam desaparecer. Não faz sentido, não são rentáveis, não têm utilidade, não têm procura, as pessoas dão prejuízo. Se há vários, reduzia-se, eliminavam-se alguns elefantes brancos para ficar apenas os que fossem necessários para sustentar a vida das pessoas e para satisfazer as necessidades das pessoas, a procura. E o dinheiro que as pessoas pagam em impostos devia ficar no bolso das pessoas para elas terem mais poder de compra, pagar mais poder de compra, comprarem mais bens e serviços às empresas para terem melhor bem-estar e melhor qualidade de vida e investirem na sua vida privada. Pronto, é tudo sobre elefantes brancos do Estado português. Fiquem bem e até à próxima. Não votem nestes partidos do PS, PSD, que criaram esta situação nestes últimos 46 anos de ditadura do socialismo, e também com o apoio do CDS, do PCP, do Bloco de Esquerda. Não votem mais nestes partidos, principalmente não votem no PS e no PSD, que são os culpados de toda esta situação, toda esta roubalheira em Portugal nos últimos 46 anos. Se quiserem saber mais sobre economia, sobre a sociedade, sobre política, sobre cultura, sobre a vida, leiam os meus livros Origens do Bem e do Mal e Utopia e a Realidade, à venda na Amazon. Procurem na Amazon estes meus livros e comprem estes meus livros e aconselhem aos vossos familiares e amigos, porque são livros, são dois livros muito úteis, que falam quase tudo sobre a vida, sobre a economia, a sociedade, a política, a cultura, o sexo, a vida, tudo lá, está lá tudo pensado e tratado de uma forma sintética. Eu escrevi esses livros durante 15 anos, portanto são livros que educam, são de leitura atraente, interessante, dá vontade de ler mais, porque eu sou inovador, sou assertivo, sou direto, sou objetivo, sou rigoroso e ensino as pessoas sobre a vida e o que deve ser feito para se viver melhor em sociedade, pessoalmente, e também o que não devia ser feito
e que é feito, os males que são feitos que não deviam existir, e o bem que devia existir e que não existe. Por isso se chama A Utopia e a Realidade, e outro, As Origens do Bem e do Mal. Leiam estes livros e aconselhem aos vossos filhos, parentes e amigos que não se vão arrepender de gastar 7 ou 8 euros para o descarregarem nos vossos telemóveis, computadores, tabletes ou iPhones. Ou então podem comprar em papel por 14 ou 15 euros na Amazon. Vejam no final, na descrição deste vídeo, os links que eu aqui deixo na descrição do vídeo. Fiquem bem e até à próxima. Fiquem bem até à próxima. E não votem mais no PS e no PSD, no CDS, no PCP e no Bloco de Esquerda. Porque estes partidos foram os causadores de todo o mal que existe em Portugal. Meteram-nos na União Europeia, que roubou Portugal. Meteram-nos no euro, que destrói as empresas portuguesas, os empregos em Portugal. Não votem mais no Marcelo, que é um europeísta traidor dos portugueses. É um ator de filmes, mais nada, e um enganador do povo, que anda por aí a vender cerveja, álcool, cerveja que faz mal às pessoas, cerveja que tem glúten da cevada, o glúten impede a absorção das vitaminas, dos minerais dos nossos intestinos, causa-nos anemia, enfraquece-nos, ficamos gravemente doentes por causa da cerveja e do glúten da cerveja. E o álcool que a cerveja tem, ele incentiva as pessoas a andar por aí de copo na mão, de garrafa na mão, com as meninas e com os meninos amigos, a beber cerveja, ou incentivar as pessoas a beberem cerveja, a beberem álcool, torná-las alcoólicas, fomentar o alcoolismo, a doença, a irresponsabilidade, os acidentes na estrada, a violência doméstica, a incompetência no trabalho, a doença das pessoas com o álcool. O álcool é uma droga que faz muito mal às pessoas, mas mesmo muito mal às pessoas. O álcool é uma droga. E o Marcelo anda por aí de garrafinha na mão e de copo na mão a incentivar as pessoas a beberem cerveja, que faz muito mal à saúde das pessoas, por causa do glúten e do álcool. Pessoal, pensem na vossa vida, cuidem da vossa vida, ouçam os meus vídeos todos que eu procuro que sejam altamente educativos e que ajudem as pessoas a viverem melhor. Portanto, não votem mais no Marcelo, porque é um enganador, é um traidor de Portugal dos portugueses, é um europeísta, ele tem relações estranhas com banqueiros chineses, europeus, que não favorecem Portugal e a vida dos portugueses. Ele tem relações com pessoas que prejudicam Portugal, que roubam Portugal. Ele tem relações de amizade com essas pessoas. E protege os interesses políticos dessas pessoas. Portanto, não votem mais no Marcelo, não votem mais no PS e no PSD, que fomentaram esta roubalheira em Portugal, permitiram esta roubalheira em Portugal nos últimos 46 anos. Mudem, votem em partidos nacionalistas, em partidos novos. E se querem ser pessoas mais cultas, mais conhecedoras da vida, da política, da economia, leiam os meus livros Origens do Bem e do Mal e A Utopia e a Realidade. À venda na Amazon, em e-book por 7 euros e em papel por 14 euros. Fiquem bem e até à próxima.